Olá, eu sou o Diego Olivares. E eu sou a Bárbara Demirov. Esse é o Perfil 1LDF, o podcast em que a gente parte de um livro, um disco e um filme para entender mais sobre um convidado. E essa é a entrevistada de hoje. Eu sou a Verônica Oliveira, criadora do Faxina Boa, sou escritora, palestrante e fã de cultura pop em geral. Então, eu vou contar para vocês aqui que o meu livro preferido é Alta Fidelidade, o meu disco é Fear Inoculo do Tool e o filme é Karate Kid. Nesse episódio, a gente vai além de ideias pré-concebidas. Eu lembro quando eu comprei um telefone novo para trabalhar, as pessoas, o meu telefone, quando eu comecei a fazer faxinas, era muito velho e cheio de problemas, e aí eu comprei um telefone novo e as pessoas, lá, a faxineira tá se achando. Nossa, É ridículo, sabe? E aí eu ficava pensando, mas será que eu não mereço? Será que eu não posso? Entende como uma faxina boa faz bem pra casa e pra alma? Quando eu tô lavando louça, eu tenho ideias. Quando eu tô varrendo, fazendo aquele movimento repetitivo, a minha mente, ela vai me levando a lugares que ela me acalma. Às vezes eu tô ansiosa, eu tenho esse rolê da ansiedade de varrer a casa. E ainda prepara listas que deixaria o protagonista de Alta Fidelidade bem orgulhoso. Eu faço listas direto e uma eu acho bem interessante, que é a minha lista do ano novo, das metas do ano, porque todos os meses eu volto, dou uma olhada e marco o que já foi feito, e assim os meus seguidores vão acompanhando junto, e tem gente que vai me mostrando a deles. Se você é bom conhecedor das redes sociais, provavelmente já sabe da história da nossa convidada de hoje. A Verônica Oliveira ficou famosa pelo canal Faxina Boa, um projeto nascido depois de um momento desafiador, quando ela decidiu recomeçar a vida após uma crise de depressão. Nascida numa família de classe média, ela passou por dificuldades financeiras grandes e lá no fundo do poço tirou força para se reinventar, anunciando seus serviços de faxineira na internet, com posts bem-humorados que viralizaram na velocidade da luz. A partir daí, ela virou uma personalidade bastante procurada e provou ter muito carisma, como vocês vão ver na entrevista de hoje. A Verônica também é palestrante e escreveu um livro narrando detalhes sobre toda a sua experiência, chamado Minha Vida Passada Limpo, publicado em 2020. Só que hoje a gente quis mostrar um lado dela que muita gente ainda não viu. A Verônica apaixonada por cultura pop, a que faz listas, guarda CDs, vê clássicos, lê romances e passa esse amor para os filhos do mesmo jeito que a mãe fez com ela quando começou a levá-la em shows de rock ainda adolescente. Porque aqui é assim. Os convidados você pode até conhecer de outro lugar, mas tem coisas que eles só falam aqui no nosso podcast. Então, se você chegou agora, aproveita e segue a gente no Spotify, no YouTube e Instagram. Assim você não perde nenhum episódio. Antes de partir para a entrevista, vamos apresentar as 3 obras escolhidas pela Verônica. O Alta Fidelidade, escrito pelo inglês Nick Hornby, virou símbolo da geração que ama a cultura pop. Acompanhamos Rob, dono de uma loja de discos em Londres, revisitando seus antigos relacionamentos amorosos com uma boa dose de ironia, um vício em fazer listas e trilhas sonoras memoráveis. Fear Inoculum é um álbum da banda americana Tool que saiu em 2019, depois de 13 anos do grupo em silêncio. Denso, espiritual e hipnótico, mistura letras filosóficas e faixas longas que desafiam a escuta apressada dos dias de hoje. E Karate Kid eu só vou apresentar aqui por formalidade, né? Afinal, todo mundo já ouviu falar desse clássico absoluto dos anos 80, que acompanha a jornada de amadurecimento de Daniel LaRusso e a sabedoria do inesquecível Sr. Miyagi. Uma história sobre disciplina, respeito e transformação pessoal. Você que está ouvindo já tem um palpite sobre o que essas obras dizem sobre a personalidade da Verônica? Então venha ouvir o papo que eu tive com ela. A Bárbara não pôde participar dessa gravação por conta de um outro compromisso chique que chegou em cima da hora, mas aguardem que ela deixou uma participação especial no meio da conversa. Exatamente, eu já ouvi o bruto do episódio e a conversa foi maravilhosa, então bora dar o play aí. Então, Verônica, antes de tudo, obrigado por estar aqui, obrigado por ter topado falar com a gente, obrigado por ter ouvido alguns episódios antes para já entrar no clima, então, que honra falar com você. Obrigada, eu tô ansiosíssima porque falar do que a gente gosta é bom demais. É, muito bom. E, aliás, você começou a se tornar essa criadora de conteúdo misturando
faxina e cultura pop, né? Eu lembro do seu Sim. primeiro post, foi uma paródia do Kill Bill, que em vez da espada tava com a vassoura, né? Então você sempre foi essa pessoa ligada à cultura pop? Sim, e as minhas tatuagens, tenho tatuagem com referência de filmes, e é uma coisa que eu carrego desde sempre. Eu acho que a cultura foi uma coisa muito inserida pela minha família, da gente participar, de ver peças de teatro, de ir a shows. Então, é uma coisa natural para mim. E aí foi Você, fácil colocar isso no trabalho. você lembra, assim, dos primeiros shows, dos primeiros filmes que você viu ainda criança? Assim, que tipo de repertório sua família dava para vocês? O primeiro filme que eu vi foi o do Steven Spielberg, Fievel, um conto americano. Ah, a animação, né? Eu É, lembro. É que é triste, triste pra caramba. caramba! Eu assisti, lembro até foi no Cine Marabá, na Praça da República, que era pertinho da minha casa. E show, eu acho que eu não tenho certeza, mas o primeiro, eu tinha uns 9 anos de idade, foi Titãs. E o primeiro gringo foi o In Excess, que teve o Nossa, Soul Asylum abrindo, foi maravilhoso. você foi uma felizarda, então, porque o Inexas não durou tanto tempo Pois assim, né? é, E você, como foi o show? não, foi maravilhoso. Eu lembro que estava chovendo pra caramba, e a minha mãe que me levou, porque eu não tinha idade para ir sozinha. E eu lembro que ela olhou para mim uma hora e falou assim: Eu quero ir embora. Aí eu falei: Mas não tocou New Sensation ainda, não quero ir embora. Mas foi um show maravilhoso. E a abertura foi do Soul Asylum também, que foi incrível. Depois, mais velha, eu consegui ver novamente a banda. E é a mesma coisa, assim, é uma banda sensacional. E sua mãe é do rock, então. Te levou Minha no mãe me show do levou, Inex. a minha mãe, eu lembro assim, de dela lavar louça, escutando a rádio rock, dela cuidar da casa, ouvindo música. Meu pai era do time do Raça Negra, mas a minha mãe era do time do pop rock. Sim, pô, muito bom, muito bom. Aí dessas três coisas, obras que a gente pediu para você escolher, qual foi a primeira, assim, que te veio mais fácil? Que falou, essa eu já sei. Ah, o disco. Falando em música, foi o disco do Tu, É, então, Fear sim. Inoculum. Conta então por que esse disco te marcou, Verônica. O Tu é a minha banda favorita há 29 anos. Então, eu tinha. E assim, eu cresci com a dificuldade de ter a barreira da época, que era conseguir um disco. Não era nada fácil, não tinha lançamento em versão nacional, então tinha que conseguir um disco gringo. Eu conheci a banda porque o meu primo é um skatista, ele foi correr um campeonato em Los Angeles e voltou para casa com Green Day, Rage Against the Machine e Tool. Três bandas que não, estou falando de 95, 96, então três bandas que não eram grandes aqui no Uhum. Brasil. E aí eu fiquei completamente pirada por essas bandas, mas o Tool é uma coisa muito diferente. Eu ouvi, e eu acho que eu estava ainda vindo da época do metal, então eu ouvia Iron Maiden, ouvia Metallica, ouvia Pantera, e o Tu é totalmente diferente. Eu falei, gente, o que É. é isso? E aí passei por essa fase da dificuldade e eu dou muita risada que eu, de 95 até eu ver o rosto deles, foi muito tempo. Eu vi a cara deles em 2001, com o advento da internet. Porque a gente tinha MTV, mas o Tu não era uma banda que tocava na MTV, Sim. assim. E quando eu vi um clipe deles na MTV, era uma animação, então não tinha o É. rosto deles. E então eu acho que o Fear Inoculum, ele me pega muito por ser um lançamento que eu pude acompanhar, de ver de perto, de ter o acesso muito rápido ao disco. Então ele me marcou de uma forma muito diferente, porque às vezes eu levava 2 anos para conseguir o disco depois do lançamento. E o Fear Inoculum foi na hora, assim, foi maravilhoso. E é um disco que quebrou aí uma espera, né, dos fãs. Foram 13 anos Esse antes ano, deles lançarem esse álbum, assim. E aí sim, você ouviu, chegou a comprar, você ouviu na internet, assim, você tem uma cópia física do disco? eu ouvi primeiro na internet, eu tenho o vinil e tenho o CD.
E eu tenho o CD naquela versão que tem uma tela que passa uma projeçãozinha, é muito bonitinho. Eu não conheço, conta mais sobre essa versão. Ele parece um livro, ele é grande, assim, e aí quando você abre, tem uma tela no meio. Inclusive, eu perdi o carregador dele, que é um cabo que é muito difícil de ter hoje em dia. E aí você carrega ele e fica passando umas animações na tela. É maravilhoso. O livro que vem junto é muito bonito também, com todas as obras do Alex Gray. É muito, muito legal. E para quem não ouviu o disco, é um disco de músicas longas, assim, músicas 10 minutos, 10 de 10 minutos. minutos, para você viajar, assim, ouvindo, né? Sim, E, eu acho muito engraçado que tem uma das músicas que é a Tempest, que ela tem 15 minutos. E eu fui para um show deles que quando eles começaram a tocar a música, eu dentro da minha cabeça eu, não, essa é muito longa, vai impedir de tocar lá. Mas é muito, são músicas muito longas, muito densas, com letras às vezes muito difíceis de entender até. sim, e você é daquelas que ainda para, assim, para ouvir um disco? Porque hoje em dia muita gente ouve enquanto tá fazendo outra coisa, né? Enquanto tá, sei lá, lavando louça, ou quando tá no metrô, indo para o trabalho, ou indo para a faculdade. Perdeu-se um pouco, eu tenho essa impressão daquele ritual que a gente tinha, né? A gente é mais ou menos da mesma idade. Eu lembro na nossa adolescência era comprar um CD e ficar a tarde inteira ouvindo, lendo as letras no encarte, assim, concentrado, ouvindo 2, 3 vezes até aquilo entrar na nossa cabeça de vez, né? Mas eu não consigo fazer isso hoje, não sei se você ainda consegue. Não, é muito difícil. Ontem eu peguei para ouvir o disco novo do Muqueca de Rato, que é uma banda de amigos meus, tal. E eu não conseguia, eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, falei, nossa, nem prestei atenção na música. Aí voltava a música, é difícil hoje a gente manter a concentração. Pois é, e ainda mais o Tu, como você falou, que são músicas densas, né? São até meio mantras, pelo menos nesse álbum tem E uma coisa meio oriental, assim, que você, meio hipnótico, que você fica preso, né, nesse som. E falando em mantra, você tem um mantra pessoal, aí não musical, mas aquela frase, aquela coisa que você acredita, para a gente entrar um pouco mais na sua personalidade também. eu acho que não, mas se eu tivesse, provavelmente seria uma coisa com palavrão, assim, tipo. Eu tenho uma amiga que o mantra dela é show bosta. Eu acho maravilhoso. Ah. Então, ela falou: ai, tô me sentindo meio mal, show bosta, sai daqui. E eu acho que seria algo nessa linha, mas olha, agora que você falou, eu não tenho. Precisamos criar um aí, de Sim. repente, até o final do episódio. É a nossa missão. A gente falou que esse álbum marcou o retorno da banda depois de 13 anos, né, de ato entre um álbum e outro. E aí, eles próprios, os integrantes, falaram que as letras refletiram essa passagem do tempo, né, que eles voltaram mais maduros e tal. E para você, Verônica, qual que é o principal ensinamento que a passagem dos anos te trouxe? Cara, com certeza é ser mais leve. Eu acho que. Mas todo mundo é meio pilhado na adolescência, na juventude. Tudo tem um impacto muito grande. Oh, meu Deus, terminei um relacionamento. O mundo acabou, tudo é horrível. Ou, sei lá, perdi meu emprego. Meu Deus, nunca mais vou trabalhar novamente. E não é assim. Hoje em dia eu sou mais tranquila com relação a isso. Eu acho que eu já passei por tanta coisa que faz com que hoje eu tenha um pouco mais de leveza. Claro que de vez ou outra eu dou uma surtada, mas no geral eu tento manter a calma e lembrar que os momentos, eles são momentos, eles não definem a gente. Sim, com certeza. Aí é um bom gancho para a próxima pergunta, que é falando do título desse disco, né? Fear Inoculum, que é também o título da música de abertura, né? Que fala em inocular o medo como se fosse uma vacina, né? E se libertar dele. Aí eu queria saber, então, de você, quais são os medos que você precisou se libertar ao longo da sua trajetória, e se tem algum medo que você acha que ainda você precisa domar, superar.
Eu acho que ao longo da minha vida, eu sempre tive medo de não ser o suficiente. Para os pais, de ser uma filha boa, de fazer boas coisas, depois de ser uma profissional que atende às expectativas. E hoje é super difícil, porque tem uma exposição nas redes que faz com que, dentro da minha cabeça, eu pense, será que eu agrado todo mundo? É óbvio que não. Mas de pensar, meu Deus, eu queria que todas as pessoas que me leem gostassem de mim. É muito doido isso, porque bom, o medo é irracional, né? Mas é uma coisa que eu não consigo me desligar dele. E no momento que teve essa virada na sua vida, né, que você decidiu se colocar à disposição para fazer faxina nas casas das pessoas e tal, você teve algum medo de ser julgada? Sei lá, o que passou na sua cabeça, além da coragem, né, que você teve, e depois aquilo cada vez mais virando algo que te projetou, deu a nós todos a oportunidade de te conhecer também, de ver quem você é, mas teve algum medo dessa exposição? Ou durante o processo, né, quando você viu que a coisa estava meio que fugindo do seu controle, indo muito além do que você imaginava? Quando eu comecei a fazer faxina, eu acho que o meu primeiro medo foi justamente do julgamento das pessoas mais próximas. Na verdade, não tão próximas, mas as pessoas que me conhecem no geral. Eu venho de uma família de classe média e, de repente, eu vou ali divulgar na internet que eu vou trabalhar fazendo faxinas. E aí eu pensei, será que vão achar alguma coisa? E depois eu pensei, ninguém tem que achar nada, eu estou trabalhando para sustentar minha família, é um emprego digno e está tudo certo. Mas eu tenho medo do julgamento das pessoas, no geral. Quando o meu primeiro post viralizou, e literalmente o meu primeiro post viralizou, eu não tinha a dimensão de quantas pessoas estavam vendo aquilo, e com o tempo foi aumentando, 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 e é muito estranho mesmo saber que pessoas que elas pegam um recorte da sua vida e estão te julgando a partir daquele recorte, e não deixar isso entrar na mente é complicado. Eu lembro na época que você surgiu que você recebia muito apoio, tal, mas teve alguns comentários assim negativos, coisas que te abalavam, assim. Eu lembro que ah, tinha coisas ridículas assim. Então, eu lembro quando eu comprei um telefone novo para trabalhar, as pessoas no meu telefone, quando eu comecei a fazer faxinas, era muito velho e cheio de problemas, e aí eu comprei um telefone novo, e as pessoas, lá, a faxineira tá se achando. Nossa, É ridículo, sabe? E aí eu ficava pensando, pô, mas será que eu não mereço? Será que eu não posso? Mas são dúvidas que depois eu vou pensando, não tem nada a ver, quem tá errado é a pessoa que tá julgando. Mas tem muito disso, até hoje tem. Mas você não é mais faxineira? Então que você tira a validade do que eu escrevo, porque eu não vivo mais na pele a realidade de quem trabalha na limpeza, no serviço doméstico. É muito doido, mas a internet é muito doida. e você vira meio refém daquela personagem, assim, né? Ou daquele momento da sua vida, né? Sim, é costumeiro assim, as pessoas falarem, não sei o que lá da faxineira, a Verônica, a faxineira. É. E aí eu falo, pô, tem 5 anos que eu não sou mais faxineira. Sim, sim. E é isso, as pessoas não sabem, né? Assim, e Hum. quando você é uma pessoa que dá palestra, que conhece muita gente, assim, imagino que muitas pessoas vão até você contando histórias da vida dela, assim. Tem algumas histórias que você ouviu que te marcaram? Eu acho que até hoje a primeira, é, uma pessoa veio para mim no inbox e falou que ela trabalha fazendo faxinas, a irmã é professora e a mãe tem vergonha dela, faxineira, e fala assim, tipo, você não é como a sua irmã, que tem um trabalho de verdade. E ela falou, mas eu ganho mais do que a minha irmã, eu tenho uma condição de vida melhor, eu vivo bem, eu gosto do meu trabalho, mas eu não conseguia sentir orgulho. E aí, de repente, ver alguém que expressa o seu orgulho nas redes sociais e trabalha com isso e é igual a mim, eu fiquei muito feliz e mudou a minha forma de pensar.
Pô, é muito doido ouvir esse tipo de coisa. Sim. Ou de pessoas que, como eu falo muito sobre a minha vida e muito abertamente, na questão de saúde mental e de contar as dificuldades que eu já vivi, e pessoas falando, li seu livro e isso mudou minha vida, me fez ter coragem para não desistir. É muito doido. A gente vive numa sociedade ainda que pergunta muito o que que você faz da vida, né? Acho que a primeira pergunta depois do nome é o que que você faz da vida, como se isso fosse aquilo que te definisse, né? E o Sim, que você faz da vida perguntando sobre trabalho, né? Ninguém quer saber, eu vou no cinema, eu leio livro, ele quer saber com que você trabalha. E a gente está nesse momento de muito subemprego, né? De pessoas em condições precárias em diversas áreas, né? Até no jornalismo também tem muito disso. Como que você vê a questão do trabalho hoje em dia? está desmoronando, né? Eu acho que a perda dos direitos trabalhistas, gradual e contínua, a forma como está a pejotização, sem limites, está sendo tudo muito difícil. E eu tenho um filho adolescente, e um dia ele veio Uhum. fazer a piada do CLT. E aí eu fui explicar para ele o que era trabalhar CLT, ele falou: "Ah, não é ruim". Essa geração, para ele, CLT é um xingamento, né? É, ele falou: "Ah, não sei o quê, me chamaram de CLT, mó raiva". Não faz sentido nenhum. Eu acho que a gente vai. E é muito doido, porque a gente parece meio adormecido, vai vendo a gradual perda dos direitos e vai deixando, assim, vai acontecendo e a gente vai deixando. Vai chegar uma hora que isso vai engolir a gente. Acho que já está engolindo, né? Todo mundo tendo que se desdobrar, fazendo 300 mil coisas. É PJ, e daí você tem que fazer vários PJs, vários freelas para E, conseguir manter. É uma coisa preocupante, assim, né? Ao mesmo tempo, a gente vê postos de trabalho acabando, é difícil pensar para onde isso vai, né? Você é uma pessoa otimista, de modo geral, com o futuro? Depois de tudo que você passou, assim? então, eu penso nisso, eu falo, já passei por coisas muito, muito, muito difíceis, talvez não tenha como piorar, sei lá, é tiririca, né? Pior do que tá. Não tem. Se bem que, Às pô, ele vezes falou fica, isso, pô, eu tô errado. Tiririca enganou a gente, porque depois dele, Exatamente. muita coisa ficou pior, né? Pois é, então é difícil ficar otimista com o quadro geral das coisas. Mas a gente tenta, porque se não tentar e não acreditar, o que vai sobrar? Sim, pois é. Senão a gente não levanta nem da cama, né? Sim, E falando de novo no Tu, eles estiveram aqui no Lollapalooza, né? Recentemente, você estava lá, você assistiu o show? tava. Foi engraçado, porque quando eu tinha 17 anos, eu comecei a juntar dinheiro para ir no show deles. E aí eu fiquei grávida. E aí já Uhum. era a minha poupancinha para ver o Tu. E eu só consegui muitos anos depois, com 38. E aí eu fui para a Itália assistir no festival no Firenze Rocks. Você foi só para isso? Foi só para isso. Não fazia a menor ideia do que tinha, não, tipo, Florença, Plau, nada, não sei. E aí depois que eu vi o show, eu falei: "Agora, gente, me ajuda aí, o que tem de legal para ver aqui?". E aí eu fui passear, mas era só por causa do show. E aí, uns anos depois da pandemia, eu consegui ir novamente. Eu fui em 2 dias seguidos no O2 Arena, em Londres. Uhum. E aí eu falava: "Ai, gente, desde de adolescentezinha eu falava, eu não tenho vontade de conhecer nenhum lugar do mundo. Eu só quero ver o show do Tu". E aí consegui essas 2 vezes, com três, no total de 3 shows. E aí eles vieram para cá, eu falei: "Mas é muita audácia", depois que eu me desdobrei para para ver os caras, eles virem. Mas foi uma felicidade muito grande, porque eu realmente achava que eles nunca viriam tocar aqui, e a expectativa era muito alta. E, por outro lado, foi engraçado, porque eu venho há algum tempo passando por uma crise financeira muito grande. Eu falei: "Não é justo que quando os caras vêm agora, eu não tenho condições de ir a todos", que a minha ideia era ir Colômbia, Chile, Argentina, mas não rolou.
Mas depois eu fui ver e foi exatamente o mesmo setlist, então tudo bem, eu não sofri depois por conta disso. Mas o show do Lollapalooza foi maravilhoso. Deve ser, eu estava ouvindo o disco hoje antes da gente conversar, deve ser uma experiência diferente, assim, porque hoje você tem, principalmente em festival, né? Acho que quando é um show deles só num lugar fechado, deve ser mais próximo à experiência de ouvir um disco, mas num festival aberto, ainda mais Lollapalooza, que vem gente de tudo quanto é jeito, de tudo, bandas pop com rock alternativo, tal. E como foi essa comparação? Assim, como você viu gente que nem sabia o que era o Tubo, de repente curtindo a banda, assim? Isso é muito doido, sim. A pessoa fica meio curiosa. Ai, deixa eu ver o que está rolando aqui. E aí veio uma amiga minha que falou: nunca, você fala, eu nunca prestei atenção e o show é incrível. Eu falei: tô falando, se eu falei que é bom, é porque é bom. Mas a diferença é grande. No tempo do show, o show deles, só deles, é maior. E eu tive a experiência diferente lá em Londres, que foram 2 dias seguidos, e um dia eu vi na primeira fila, e no outro dia eu vi lá de trás. Porque tem essa diferença também, é muito doido. Tem a experiência de ver de perto para ver eles, e a experiência de ver de longe para ver o telão, para ver os lasers, e aí são duas experiências totalmente diferentes. Legal. E você tem toda essa devoção, esse amor à música, você já tentou tocar algum instrumento, canta, foi por esse lado? Quando eu era criança, eu cantava no coral da escola. Eu estudei, estudei numa escola de freira e cantava no coral da escola. Então, a gente chegou a fazer grandes apresentações em lugares muito legais, e eu já cheguei a fazer solo no coral, mas depois eu fui crescendo, aí muda aquela voz de criança e tal, e eu nunca dei continuidade. Aí depois, há uns anos atrás, acho que 2, 3 anos, meu filho sempre foi interessado em tocar bateria, eu coloquei ele nas aulas de bateria e acabei fazendo também. Eu fiz por, sei lá, uns 8 meses. É muito difícil, meu Deus do céu. Mas eu achei muito divertido de tocar, mas eu percebo que não é a minha vibe, não é? É difícil. Pô, mas 8 meses é um tempo considerável, assim. Sai alguma coisa, assim, se você Ok, pegar Seven daquele Nation Army, Seven Nation Army? que é facinho. Mano, e eu cheguei sem humildade nenhuma. Eu falei, eu quero tocar Ramones. Óbvio que deu errado. Eu fui tentar, tentei com a velocidade menor, assim, tentando mais devagar. Pô, porque a gente pensa, não, Ramones é fácil. Não é. É rápido, tem uma cadência diferente, não rolou. Sim. Bom, vamos passar para a próxima obra, para o filme que você escolheu, então, esse clássico dos anos 80, Karate Kid. Você lembra a primeira vez que você viu o filme, o que que ele te marcou? Sim. Aliás, eu fiquei pensando, né? Falei, ai, lá vou chegar eu com as obras nada a ver, tipo, 100% sem profundidade. Não, que é isso? Mas tem motivos, tem história. É, eu vi Karate Kid pela primeira vez no Telecine. E tem a questão de que meu pai tinha comprado um videocassete. E foi a primeira vez que a gente gravou um filme da TV. Ah, Então, eu reassisti milhões de vezes esse filme. E a ponto de lembrar das falas, de ter aquela coisa. E nós somos em 5 irmãos. E na época, sei lá, eu devia ter. Ah, meu Deus, Karate Kid passou na TV 94, 93. Então, eu lá com 12, 13 anos, meu irmão com 12, o outro com 10. E aí, um era o Daniel San e os outros eram o Cobra Kai. E a gente caía na porrada. Você só tem irmão homem? Não, nós somos 3 meninos e 3 meninas. Trocação violenta, assim, ou era de brincadeira? Era de brincadeira, mas de vez em quando machucava. Então, eu tinha essa coisa da conexão à memória afetiva.
de ver, já foi o primeiro filme que todo mundo sentou para ver. E a mágica, né? De falar, meu Deus, gravou um negócio da televisão aqui. Era Vou muito. poder ver a hora que eu quiser. É! Não tinha. Antes a gente não tinha essa possibilidade de ver o filme na hora de tarde, se eu quisesse ver. É. E aí ficou essa memória afetiva. E com o tempo, à medida que eu fui assistindo ele com idades diferentes, eu fui tendo reações diferentes à trama. Sim, e não é um filme que você falou que são obras superficiais, mas nem um pouco, né? Porque Karate Kid não é à toa que até hoje as pessoas lembram e que marcou a vida de muita gente, porque dá para você tirar aquela história do underdog também, né? Do cara que tem que se superar. Aliás, o diretor é o John Avildsen, que fez o Rocky também, o lutador, que é outra história clássica Sim. de superação. Então, também nesse ponto, quando você revia, você foi se identificando também com o Daniel San nesses termos? Nunca tinha parado para pensar nisso, mas é uma boa forma de pensar. A evolução dele enquanto molequinho, ele deixa de ser um molequinho e passa a ser um cara mais responsável, um cara mais dedicado, um cara. Porque ele era um molequinho mimado que ficava lá chorando por causa da bike, e gritando com a mãe porque não gostou de mudar de casa. E no final das contas, ele vai a partir do. Tem a coisa dele não ter o pai, né? Então ele pega ali, conhece um cara que consegue ensinar as coisas para ele. E eu percebo que ele não era respeitoso com a mãe no começo. E a partir do momento que o Sr. Miyagi começa a lidar com ele se torna mais educado e mais respeitoso com as pessoas mais velhas. Sim, lições de humildade, né? Sim. E você falou do Sr. Miyagi, que é um ícone assim do cinema, né? Nessa figura do mentor, do guru. Você tem algum Sr. Miyagi da sua vida, aquela pessoa para quem você sempre busca conselhos, que tem o apoio certo quando você precisa? Uma pessoa física ou alguém. Como você quiser. Aquelas que falam, né? O que o Naruto faria nesse momento? Não, não tenho, cara. Não tenho. Eu acho que provavelmente se a minha avó ainda estivesse viva, ela seria essa pessoa, porque enquanto eu tive minha avó por perto, ela era essa pessoa de quem pudesse orientar, dar dicas e acolher nos momentos que eu precisava. Então muitas das coisas que você faz é por iniciativa própria, assim, não precisa que ninguém te empurre, você já tem esse ímpeto de começar as coisas. Sim, sim. Vem na minha cabeça, eu quero fazer, eu vou lá e faço. Boa. Tem uma coisa do Karate Kid também, que é aquela coisa dos pequenos gestos repetitivos que vão fortalecendo, né? Então Sim, ele vai lá e pintar a casa, encerar o sim. carro, e com a faxina também é um pouco assim, né? De você ter aquele cuidado nos pequenos gestos, né? Era um pouco isso que você sentia quando Cara, fazia? sim, e ele é o fato de você repetir os movimentos quando você está limpando, ele muda coisas na sua cabeça também. Você consegue. Quando a galera fala, quando eu estou no banho, eu tenho ideias. Quando eu estou lavando louça, eu tenho ideias. Quando eu estou varrendo, fazendo aquele movimento repetitivo, a minha mente ela vai me levando a lugares que ela me acalma, às vezes eu estou ansiosa, eu tenho esse rolê da ansiedade de varrer a casa. Então, já cheguei a varrer a casa 4 vezes no mesmo dia? Já, mas ajuda, e eu conheci uma vez um monge, e ele disse que uma das práticas que eles fazem é justamente de fazer faxina, porque isso ajuda o corpo e a mente. Então, acho que é totalmente válido quando mostra ali o Daniel encerando o carro e pintando a cerca, e mostrar como aquilo muda ele fisicamente e mentalmente. E tem uma coisa muito simbólica, né, que na sua trajetória, que você, quando tudo deu errado, recomeçou
limpando casas enquanto meio que estava fazendo uma faxina em si mesmo, assim. Isso é uma coisa que você também já fez essa análise, assim, dessa simbologia, dessa metáfora? Sim, sim, com certeza. E a gente, qualquer pessoa pode levar isso para a vida, que é quando a casa está limpa e arrumada, o seu dia flui melhor. Quando você limpa as coisas, você se sente mais leve. Então, tem um reflexo, o que você faz no seu ambiente, ele vai refletir em você e você vai mudar a sua vibe. Então, parece mal papo de coach agora falando assim. Não, Mas os coaches, eles desvirtuam coisas que são muito, muito sinceras, assim, honestas, né? sim, não Mas é tem... papo de seja a sua própria faxina, não é isso. Não, não é. Mas é isso que você falou, realmente, quando a gente... é bizarro, assim, né? Como a sua casa pode refletir tanto do seu estado mental, né? Cara, aqui em casa é fatal, assim, tá sujo, tá bagunçado, tá com tudo desmoronando, é porque eu não tô bem da cabeça. Então, a pessoa que entra e vê que tá zoado, ela não precisa ter dúvidas de que eu não tô bem. É uma relação intrínseca, assim. A sua própria história, né, de vida, ela tem elementos, como a gente já falou, dessa coisa da superação e tal. Você já imaginou a sua história virar filme? Já depois do lançamento do livro, até uma produtora chegou até a cogitar, a gente conversou, tal, teve uns problemas ali jurídicos e acabou não rolando. Mas depois de ter avançado essa conversa, eu falei, cara, queria muito que acontecesse, que virasse pode ser uma minissérie, pode ser um longa, mas dá vontade, porque é uma história muito da hora de contar. Sim, e você chegou a pensar em numa atriz que faria o seu papel? Já, não sei se ela toparia cortar o cabelo, mas é a Cíntia Raquel, Ah, que era do Castelo rá do Castelo rá tim É. Eu acho a gente parecida, e eu brinco, eu não lembro o nome da atriz, quando a atriz fez Orange is the New Black, que era... Pô, não vou lembrar, eu não assisti essa série. Caramba, Se a Bárbara tivesse aqui, ela saberia, mas Valeria, eu vou perguntar para ela depois e a gente adiciona. tem uma atriz carequinha, e ela é muito parecida comigo também. Eu falei, se fosse uma gringa para me representar, seria ela. A gente vai separar aqui um espaço para vir o áudio da Bárbara aqui explicando o nome dessa atriz. Então já fica aí. Vamos ouvir agora gravado posteriormente. Oiê, pessoal! Essa atriz que a Verônica citou e não lembrou o nome é a Samira Wiley, que fazia a personagem Pusey em Orange is the New Black. É uma série que eu amei acompanhar, acompanhei do início ao fim. Além de ser realmente fisicamente parecida com a Verônica mesmo, a Samira é uma atriz incrível, especialista em mulheres fortes e cheias de personalidade, tanto que depois de Orange, ela ainda fez a Moira em The Handmaid's Tale. A Samira até ganhou um Emmy por esse papel. Então, por mim, se for rolar essa versão internacional da história da Verônica, ela é uma ótima escolha mesmo. Bom, agora que a gente já sabe o nome da atriz, você pensou até em uma internacional, assim, se for a produção, se for brasileira ou se for gringa, já tem Verônica para as duas opções, né? Pessoa que pensa alto, joga lá para cima. Tá certo, tem que ser assim. E o Karate Kid teve um filme recente, né? Karate Kid Lendas, que saiu no cinema e tal. Eu não vi ainda. Você chegou a assistir? Não, meu filho foi ver, quando ele chegou em casa eu fiquei brava. Eu falei, como assim você vai assistir Karate Kid sem mim? Mas o Karate Kid tem uns 6 filmes, se não me engano. Acho que 3 ou 4 do primeiro momento. Acho que tem a trilogia São inicial. 3, são 3 com a história Aí do tem uma que é com a mulher, né? Com a Hilary Swank até fazendo o Isso, papel. Depois teve um com o filho do Will Smith, com o Jackie Chan, isso, né? Recentemente, isso. agora tem esse Karate Kid Lendas e tem a série Cobra Kai também, né? A série eu assisti acho que as 2 primeiras temporadas, depois eu parei. Tá muito difícil acompanhar a série. É.
Eu tenho 3 filhos, eu tenho que trabalhar, não consigo. Tá tão difícil acompanhar a série. Ao mesmo tempo é legal quando surge de novo, né? Eles retomam essas franquias, porque dá essa oportunidade de você, por exemplo, apresentar para os seus filhos, né? Karate Sim, Kid foi um dos filmes que você apresentou para eles? sim, e foi muito engraçado porque ele foi. Óbvio que o primeiro ele viu e falou: Meu Deus, que filme de velho. É. Esses jovens, né? Para eles, tudo feito no século XX é filme velho já, né? É filme velho. Mas a minha filha, ela, há uns anos atrás, ela falou assim: que ia ter uma sessão de Matrix no cinema. E ela falou assim: Nossa, eu queria ver, porque filme antigo é muito difícil de ver no cinema. Ela falou filme antigo, eu fiz meu Deus, meu coração. Aí eu ainda brinquei, falei, você é de 99, o filme é de 99, você é antiga, para de ser doida. É, bom argumento, ótimo argumento. Sim, A gente vai passar por isso em breve, né? Que a Bárbara está sim. grávida. E aí a gente não vê a hora de apresentar para Maria Helena os filmes, livros e discos que a gente gosta, assim, né? Deve ser muito legal essa Nossa, experiência. muito, muito boa. Um dos meus filmes favoritos é O Estranho Mundo de Jack. E Ótimo. a Olivia está com 4 anos. E eu apresentei o filme para ela, acho que no ano passado. E ela ficou completamente pirada. Aí comprou roupinha do Jack, tem pelúcia do Jack. Nós fomos na exposição recentemente. Então é muito legal ver os filhos engajando naquilo que a gente gosta. Sim, pô, deve ser mesmo. A gente está ansioso por essa etapa, assim, vai ser muito legal. A gente vai dar até um outro derivado aqui do podcast, só apresentando para ela e vendo o que ela acha. Vamos fazer, Sim. guardar essa ideia. Já que a gente está nesse papo nostálgico, a gente vai então para um livro que tem tudo a ver com nostalgia, né? O Alta Fidelidade, onde o Rob, o personagem principal, vai lá e revisita coisas marcantes da vida dele. Então, Verônica, por que você escolheu esse livro, Alta Fidelidade? Putz, ele rondando ali o universo da música e contando, eu me identifico com o Rob na coisa de ser atrapalhado, de não saber bem o que fazer da vida. E ao mesmo tempo que eu me identifico com o Barry, que é totalmente sem noção. É, então, os personagens me encantam, o universo me encanta, a loja de discos, ele ser DJ, tudo é muito, muito próximo, é um universo muito próximo para mim. Sim, eu fiquei super feliz que você escolheu esse livro. Inclusive, estou aqui com a minha cópiazinha velhinha aqui, que eu li. Vou te confessar que eu tenho até medo de reler, porque eu li faz muito tempo, né? Eu Cara, eu ainda. li tem uns, sei lá, 18 anos. Então, mas é Vai daqueles que saber. a gente lê e não esquece, né? Para não se. Porque se identifica muito, né? Mas sei lá, eu tenho medo de reler o livro e descobrir que o Rob é tipo um boy dodói, assim, para usar a Envelheceu expressão da. mal, né? É, boy dodói, para usar a expressão da nossa amiga Carol Ito. E você encontrou vários boys dodóis, assim, ou pelo menos alguns, durante a sua vida, Verônica? Pô, um monte. Tem alguma história? Aliás, assim, esse negócio de encontrar um monte de boy dodói, e aí as pessoas apontam assim, você tem o dedo podre. Ah, tá, os caras são dodói e a culpa é minha. Tem um monte de homem esquisito por aí. Mas eu, sei lá, já saí com um cara que ele achava, juro por Deus, ele se achava tão superior a todos os outros seres humanos que ele falava que um dia ele faria algo que seria digno dele receber um prêmio Nobel. O Nossa cara, Senhora! o cara nunca terminou um curso na vida, não faz porra nenhuma. Mas dentro da cabeça dele, ele era incrível, maravilhoso, magnânimo. E não trabalhava, não estudava, não fazia nada. A avó colocava comida para ele no prato. Ixi. E aí eu acho que nosso hobby aqui da alta fidelidade, não vai ter
nesse ponto, né? Esse problema ele não tem. Com certeza não, né? A minha memória não é tão boa assim, mas pelo que eu lembro, não tem nada disso. Tem a coisa dele revisitar. Ele começa o livro falando dos 5 pés na bunda mais memoráveis que ele já levou, tal. Sim. E ele tem essa coisa de revisitar constantemente o passado dele, né? Ele vai atrás das outras ex-namoradas dele. Essa coisa de revisitar o passado é alguma coisa que você faz com uma certa frequência ou não? Você é bola para frente, não olha para trás e a vida segue? Eu penso muito no passado, eu escuto muitas músicas de quando eu era jovem, eu sou muito saudosista e às vezes já fiz uma coisa que hoje eu não me orgulho de jeito nenhum, mas quando eu tinha 16 anos, eu namorei um menino que eu reencontrei do nada com 36 anos. E aí eu fui atrás do boy lá na casa do cacete, no interior, onde ele morava, para ficar com ele. Aí eu falei, meu Deus, já passou, amiga, esse bonde já passou, para de ser louco. Então, às vezes, é meio perigoso ficar voltando para o passado. Sim, em relacionamentos, com certeza, sim. São raros os casos de você retomar algo. Acho que se deu errado naquela época é porque tinha que dar mesmo, né? Exatamente. Outra coisa do Alta Fidelidade, que eu acho que essa é a maior marca desse livro, que depois virou um filme também, é a coisa das listas, né, que ele faz. Ele faz lista para tudo. Então, Sim. você tem também as suas listinhas aí. Se você pudesse fazer uma lista agora de bate-pronto, de cinco objetos que contam a sua história, assim, será que a gente consegue fazer? Sim, e assim, eu virei a doida das listas por conta do Alta Fidelidade. Eu faço listas direto, e uma eu acho bem interessante, que é a minha lista do ano novo, das metas do ano, porque todos os meses eu volto, dou uma olhada e marco o que já foi feito, e assim os meus seguidores vão acompanhando junto, e tem gente que vai me mostrando a deles. Então é a pessoa que fala assim, eu escrevi uma vez, estudar alguma coisa. E aí o menino falou, eu vou também. E ele entrou na faculdade. E aí Uau, ele falta um ano para ele terminar. E aí muito ele vai bom. contando como é que tá o curso e tal. Agora vamos lá, deixa eu pensar. 5 objetos que me definem, é isso? Sim, mas agora, antes disso, eu quero saber quais são as suas metas de 2025. Então, qual que é o status dela? Agora a gente está no meio do Nossa, ano. o primeiro era ir no show do Tu, e aí Ó, falei, cumpriu. beleza, porque eu tava com vários problemas, falei, cara, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Aí eu coloquei como meta em dezembro, falei, não, ano que vem eu consigo me resolver e consigo ir. Agora, eu não tô conseguindo lembrar das 5, mas uma que tá na minha cabeça, eu pensei nela hoje. Eu coloquei fazer mais elogios. E eu tenho muita dificuldade de fazer elogios para as pessoas, para as coisas, falar, pô, isso aqui foi muito bem feito, parabéns, ou você está muito bonita, ou adorei sua roupa. Eu não consigo. E eu sei que isso tem um efeito real, assim, na nossa cabeça, de quanto mais você. É uma coisa positiva, então te faz bem mentalmente. Sim. E eu falei que ia fazer isso tem meio ano e não está rolando. Pô, mas ótimo ponto. Às vezes as pessoas esquecem, né, de serem gentis, né? E é Sim. uma coisa que pode mudar o dia da outra pessoa, né? Uma palavra legal para ela, né? E às vezes até o próprio autoelogio. Eu tô sempre, ai meu Deus, como você é lerda, ai meu Deus, você é burra, ai, você não consegue fazer tal coisa. Eu não consigo ter um momento de gentileza comigo mesma. É sempre uma opinião muito dura, é sempre uma visão muito, muito drástica de como eu deveria ser, quem eu deveria ser. E é difícil de vez em quando falar, calma, tá tudo bem. Pô, você é esperta, você tá se esforçando. É difícil. E receber elogios. Nossa, a pessoa me elogia e eu falo, não, ai, você tá bonita. Não, ó, tá errado aqui, minha sobrancelha ficou torta. Sempre dou dessas, assim, de refutar o elogio. E eu imagino que na sua trajetória você tenha sido notada por várias pessoas que você admirava, né? Daí, de repente, começaram a vir atrás de você. Tem alguma história dessa, assim, de alguém que você admirava muito e quando você viu que essa pessoa te conhecia, você ficou até meio
com a perna bamba, assim? Você falou, eu pensei em duas pessoas e as duas pessoas têm uma relação. São dois apresentadores da MTV, dois VJs. Tava num restaurante, em pé, no balcão, não me lembro, falando com um funcionário, e aí a Sara falou: Meu Deus, olha quem tá aqui! E aí eu comecei a rir, porque eu olhei pro lado para ver quem era. Aí ela, vê! Aí eu, vê, eu sou a Vê. Meu Deus, ela falou comigo, eu sou a Vê. E o Edgar Piccoli, eu estava, nossa, na frente do prédio da minha médica e ele estava parado no carro porque a mulher dele estava saindo de outro consultório. E aí ele abaixou o vidro e falou: Eu sou seu fã. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu comecei a rir. Obrigada, como assim? Eu sou sua fã, moço. Sim, pô, você falou da Sara, ela gravou com a gente É aqui nessa verdade. temporada e também é uma experiência, de repente você está trocando ideia como eu te falei, a gente cresceu na mesma época, né? E eu também assistia muito MTV na época dela, do Edgar, da Marina, que a gente também já fez um episódio com ela, e você vê a pessoa te chamando pelo nome, depois trocando o WhatsApp com a pessoa te mandando Sim, áudio, assim, é uma coisa surreal. E acho que é uma coisa também legal dessa novos tempos, assim, de internet, de aproximar, né? A gente sabe que tem muitas coisas ruins que vêm com isso, mas tem coisas boas também. De repente, você tá quase que num pé de igualdade, assim, com essas pessoas. Você pode falar com essas pessoas, assim, a pessoa, se admira sim. seu trabalho, ela vai retribuir, né? Do mesmo que você admira o trabalho dela. Então, isso é legal também de ser um criador de conteúdo, né? Sim, o meu livro, a quarta capa, foi escrita pela Astrid, porque Outra da MTV também. porque tem um capítulo no livro que é Eu queria ser VJ da MTV. E aí eu pensei, putz, eu queria que ela, a primeira VJ, escrevesse. E aí eu tenho uma amizade com o Cazé. E aí eu falei, Cazé, faz a ponte aí, conversa com a Astrid, vê se ela topa. E aí ele falou com ela e ela topou, foi maravilhoso. Pô, acho que é outro sonho em comum da nossa geração. Não é ganhar o Nobel, né? Como o seu Boy Pois Dodói. é, A gente só queria ser VJ da MTV, pô. sim, nossa, eu queria demais. Fico pensando, faltou. Ai, não sei o que faltou. Tá, eu sei sim, mas elas faltou, tipo, eu não falava inglês. Fisicamente, apesar de que ser fisicamente muito esquisita não era um impeditivo para trabalhar na MTV. Não, ele era o lugar onde todos nós nos víamos representados lá. Mas Sim, você chegou a tentar, assim, a fazer alguma coisa para tentar ser VJ ou era só um pensamento que passava pela sua cabeça? naquela época que o Rafa, lembra quando o Sim, Rafa entrou? fizeram aquele reality show lá para procurar VJs, né? Isso, então, e aí eu fui, mas totalmente fui na vibe de brincar, porque eu sabia que não ia rolar. Chegou perto, então. Teve um gol. Você chegou aí até a MTV, conhecer e tal. Nossa, eu não morava muito longe, então quando tinha alguma coisa, vai ter um evento, uma banda vai tocar e vai estar aqui na frente, nossa, eu ia direto. E eu fui em plateia, nossa senhora, fui em algumas. Lembra algum show, algum artista que você tenha visto lá e que te marcou especialmente? Ai, cara, acho que Charlie Brown tocou uma vez E eles tinham aquela coisa de fazer em pracinhas, em lugares da Praça Cívica, hoje eu Aham. moro aqui na Lapa. Aí teve uns shows assim. Eu vi o Charlie Brown, agora eu tô tentando me lembrar se foi na frente da MTV ou se foi na praça. Mas tinha uns shows bem legais. Até Sim, no Rock Go eu fui. demais. Pô, só quem viveu a época da MTV sabe, assim, naquela Bons época, tempos, muito bons tempos. é, coisas que não tem mais. Mas eu digo que todo mundo que cria conteúdo hoje em dia e viveu naquela época meio que leva esse legado à frente, assim, de linguagem. Eles criaram aí, inauguraram um novo jeito de falar de cultura, né? Com certeza, com certeza. Ó, eu não esqueci, hein, Verônica, dos 5 itens que contam a sua história. Então, fazendo uma Eu lista já tinha aqui, esquecido. uma lista no estilo alta fidelidade aqui para a gente
e se encaminhando para o final desse episódio, que passou muito rápido, né? É, A conversa tá ótima, mas já foi quase 1 hora, a gente nem viu o tempo passar. Mas então, vamos pensar então em 5 objetos que contam a sua história. pô, primeiro, uma vassoura. Tem que ter. 2, um fone de ouvido. A E gente já agora, viu que é importante. acabei de pensar que eu não tenho fone de ouvido tatuado, meu Deus. Ó, você vai sair daqui com uma nova ideia de É uma nova tatuagem. ideia de tatuagem. Uma pizza. Pizza é bom, pizza é bom. Você é daquelas que comem pizza todo domingo, assim, toda semana tem que Toda pedir uma pizza. semana. Toda É. semana. E toda semana marguerita. Toda semana marguerita e do mesmo lugar. Não, eu vou experimentando umas diferentes. Ah, pelo menos isso. É. Mas você é uma mulher de gosto simples, então. Uma pizza de marguerita já te faz Sim, feliz. total, total. Sou muito, muito simples. Feliz no simples, que a É, galera fala agora. sim, temos 3. Temos 3. Deixa eu pensar. Nossa, uma coisa que simbolize maternidade. Deixa eu pensar um objeto que simbolize maternidade. Eu tinha pensado em fralda, mas nenhum dos meus filhos usa mais fralda. Eu não consigo pensar em nenhum objeto que simbolize a maternidade. Mas para mim é uma coisa muito, muito importante. E, putz, um celular. Sim, o celular. É, não consigo me imaginar longe dele. Eu tenho fixação, estou sempre junto do meu celular. E você fez um ótimo uso dele, né? Criando a sua rede e tal. Você não usou só para, enfim, para ficar lá olhando a vida passar pelo telefone, né? Você realmente fez acontecer através dele. Sim, o telefone podia ter. Tem gente que usa para coisa muito ruim, eu usei para mudar minha vida para melhor. Exatamente. Pô, então temos 4,5 itens aí. Foi um óbvio, um copinho de chamate. Ah, sua bebida preferida. É a minha bebida preferida, eu sou muito viciada. Eu tenho uma xícarazinha de chá tatuada. Muito Eu bom. tenho uma pizza marguerita e um chamate. Então, ó, vamos recapitular os 5, então, 5 objetos. É, não, um ficou bagunçado porque eu não. Mas a maternidade ela é mais ampla, né? Mais É, ampla do que um item, do que um objeto pode representar. Então, mas vamos relembrar. Então, a vassoura, o fone de ouvido, a pizza, uma fatia de pizza de marguerita, o celular e teve mais e um, o chamate. e o chamate. Esses são 5 objetos. O Sim, top 5 objetos que simbolizam a Verônica Oliveira. exatamente. Depois dessa lista de respeito, só falta mesmo o diagnóstico. Eu já volto para falar com a Verônica sobre isso. Mas antes, a gente queria contar que você que está ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa. Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas. É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá para contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. E agora é hora do Diego fazer a análise final sobre a Verônica. Ouve só que tá muito legal. Bom, Verônica, chegamos ao momento final do episódio. Não sei se você lembra que dos episódios que você já ouviu, que a gente faz um diagnóstico aqui do nosso convidado, da nossa convidada, a partir dessa conversa e a partir das obras que você escolheu. E você escolheu 3 obras que eu não sei se você se deu conta, mas elas dialogam muito fortemente entre elas, assim. Porque a gente tem no Alta Fidelidade o Rob, que é um cara que adora revisitar os erros dele, assim. Ele está preso no passado, mas ele usa isso para pensar, tentar imaginar um futuro que seja diferente daquilo. O Daniel, do Karate Kid, ele erra, mas ele aprende com os erros, aprende a humildade, assim, né? Tem lições valiosas. E o Tu passou um tempo aí de 13 anos antes de lançar esse disco, onde ele imagino que tenha
imaginar do que deu errado, o que pode dar certo. Então, são 3 obras que, de alguma forma, falam em recomeço, né? E nessa humildade de recomeçar. E você é essa pessoa que não tem medo de recomeçar, de pegar, levantar a poeira, literalmente, né? E sacudir, dar a volta por cima. Então, você é essa pessoa dos recomeços, cada dia é um recomeço, e um recomeço mais brilhante que o outro, assim, em suas várias encarnações, assim, de personalidade, assim, de atendente de call center, depois faxineira, palestrante, escritora, é sempre um mundo novo que você desbrava aí com brilhantismo e com essa sua personalidade que você demonstrou aqui nesse episódio, super gente boa, super engraçada, divertida, culta, cheia de referências pop aí que imagino que muita gente se identifique também. Então, você é só isso, só luz, assim, e alegria e essa energia de recomeçar sempre. Ai, adorei! Concordo! Que bom, é bom quando a pessoa concorda com a gente. Imagina você falar assim, nossa, nada a ver. Viajou. Eu concordo. Ah, que bom. E que bom que a gente teve esse tempo de conversar e conhecer mais você, Verônica. A gente já admira a sua história e depois dessa conversa te admiramos ainda mais. Que legal. E, pô, espero que a gente se cruze aí mais vezes, em shows, em cinemas e troque essa ideia, porque eu sou do rock também. Então, a gente vai ter muito assunto. Obrigado. Obrigada, Diego. Foi muito legal. E manda um beijo para a Bárbara. Pode deixar. Ai, que episódio incrível com a Verônica, hein? Ela é demais. Aqui a gente não brinca em serviço quando o assunto é a lista de convidados, né? Como disse o Michel Melamed num dos episódios anteriores, estamos muito bem frequentados. É isso aí. Então, semana que vem tem mais um convidado. Fica ligado no nosso Instagram para saber em primeira mão quem são os convidados dos próximos episódios. A gente tem mais 3 para fechar a temporada em grande estilo, tá? Esperamos vocês aqui de novo. Tchau, tchau. Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito o LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.